Era madrugada. A iluminação pálida dos corredores fazia com que as sombras parecessem mais longas do que o normal. Os monitores cardíacos piscavam em silêncio, e o som do oxigênio fluindo por entre os tubos preenchia os quartos. Era um plantão comum, ou pelo menos, era o que eu pensava, até entrar no quarto 408. Eu era enfermeira no terceiro andar de um hospital público, ala de clínica médica. Àquela altura da carreira, já tinha presenciado muita coisa. Dor, vida, morte, reencontros. Já tinha aprendido a manter a calma diante do desespero dos outros. Mas nada, absolutamente nada, me prepararia para o que aquele homem diria. Ele havia dado entrada no fim da tarde, sem documentos, sem acompanhantes, sem histórico médico. Chegou trazido por um motorista de ambulância, que apenas disse: encontramos ele caído perto da rodoviária. Tava falando coisas estranhas. Os olhos do motorista diziam mais do que suas palavras. Era como se ele quisesse ter deixado aquele homem lá. Quando entrei no quarto, ele estava sentado na maca, olhando fixamente para a parede. A cabeça raspada, olhos fundos, e a pele amarelada. Era como se seu corpo estivesse ali. Mas a alma, não. Me aproximei devagar, com o prontuário em mãos. Boa noite, senhor. Meu nome é Clara. Sou a enfermeira que vai cuidar do senhor essa noite, está bem? Nenhuma resposta. Apenas um silêncio que me pareceu denso, opressivo. Eu anotei. Seus sinais vitais estavam estáveis, ainda que estranhamente baixos. Ao lado da maca, um pequeno rádio de pilha sintonizado num chiado sem fim. Nenhum som humano, nenhum lamento, nenhuma prece. Foi quando, sem me olhar, ele murmurou algo. Fraco, quase imperceptível, mas claro o suficiente para me arrepiar inteira. Faltam 7 meses. Eu parei, franzi a testa, tentando entender o que ele queria dizer. Como assim, senhor? 7 meses para o quê? Foi só então que ele virou o rosto em minha direção, e me olhou, como se me conhecesse desde sempre. Como se soubesse coisas que nem eu sabia sobre mim mesma. Seus olhos negros pareciam atravessar o tempo. E então, ele falou. 7 meses. 23 dias. Uma segunda-feira, às 4h17 da manhã. Meu coração deu um salto. Eu sorri sem graça, tentando aliviar a tensão. Olha, o senhor deve estar um pouco confuso, né? Vamos cuidar da sua pressão e depois. Você vai morrer? Nesse dia, às 4h17, o sorriso congelou no meu rosto. Foi como se o tempo parasse por um instante. A lâmpada no teto começou a piscar. O ar ficou mais pesado. E eu, por mais que tentasse me manter firme, senti uma onda gelada subir pela espinha. O senhor pode repetir isso? Perguntei, com a voz quase falhando. Mas ele não respondeu. Apenas fechou os olhos. E, lentamente, deitou-se de lado, como se estivesse cansado de carregar um peso que ninguém mais via. Fiquei ali parada, imóvel por alguns segundos que pareceram minutos. O que aquilo significava? Era um delírio? Era só uma frase aleatória? Ou havia algo mais? Algo que eu não conseguia explicar. O médico plantonista entrou logo depois. Examinei o paciente com ele. Tudo parecia normal, dentro do quadro. Apenas um homem desorientado, talvez em surto psicótico. Recebemos a recomendação de observá-lo e esperar os resultados dos exames. Mas eu não consegui mais olhar para ele da mesma forma. Voltei ao meu posto, sentei na cadeira da recepção da ala, e encarei o relógio da parede. 13h22. Faltava menos de 1 hora para o fim do plantão. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Um nó na garganta que eu não conseguia explicar. Uma sensação estranha de que algo invisível havia me tocado. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu pedi para trocar de plantão no dia seguinte. Não consegui dormir quando cheguei em casa. Não consegui comer. Aquele olhar, aquela certeza na voz. Você vai morrer nesse dia, às 4h17. A frase ecoava na minha cabeça como um disco arranhado. Eu não era de acreditar em previsões. Não frequentava cartomante. Não lia horóscopos. Era uma profissional da saúde, movida por ciência, dados e protocolos.
Mas naquele plantão, naquele instante, tudo o que eu sabia pareceu desabar. E se ele estivesse certo? E se aquilo fosse mais do que uma coincidência? Não contei para ninguém naquela semana, mas comecei a anotar a contagem regressiva no meu diário. 7 meses, 23 dias, uma segunda-feira, às 4h17 da manhã. Era só o começo. Às vezes, a gente encontra pessoas que cruzam nosso caminho por motivos que não entendemos de imediato. E algumas delas deixam marcas profundas, mesmo sem saberem. Não é só sobre o que dizem, é sobre como dizem, sobre o que fazem a gente sentir. Aquele paciente não trouxe apenas um mistério, ele acendeu uma faísca de medo que, mesmo que eu negasse, continuaria queimando em algum lugar do meu peito. Talvez fosse loucura, talvez não, mas a dúvida, essa não foi embora. Você vai morrer no dia 17 de julho. Essas palavras não foram ditas com raiva, não vinham carregadas de loucura, nem foram gritadas como um delírio qualquer. Foram sussurradas, claras, racionais, como quem apenas informa que amanhã vai chover. Naquela madrugada, algo mudou dentro de mim. Voltei para a estação de enfermagem com o coração descompassado. A princípio tentei rir daquilo, tratei como mais um delírio comum. Mas era impossível esquecer a precisão do que ele disse, a forma como os olhos dele brilharam, fixos nos meus. Era como se ele tivesse enxergado algo que nem eu sabia, algo que ainda estava por acontecer. O relógio marcava 13h12 quando abri meu caderno de anotações e escrevi o que ele havia dito. Você vai morrer no dia 17 de julho. Não sei por que escrevi, talvez uma parte de mim, mesmo relutante, soubesse que aquilo não podia ser ignorado. O dia seguiu como todos os outros. Medicações, checagens, acompanhantes pedindo informações, médicos circulando, equipamentos apitando. Mas minha mente estava presa naquela madrugada. Cada vez que entrava no quarto 209, sentia como se estivesse adentrando uma câmara de ecos. Ele me olhava, sempre me olhava, e a cada nova visita, dizia menos. As frases desconexas deram lugar a silêncios longos e penetrantes. Mas uma vez, enquanto eu ajeitava o travesseiro dele, ele cochichou: "Você tem medo de água, não tem?" Eu congelei. A única pessoa que sabia disso era minha mãe. Desde um acidente quando eu era criança, não suportava a ideia de mergulhar o rosto numa piscina. Nunca contei isso a ninguém no hospital. Você não vai se afogar, se é isso que está pensando, ele continuou. Mas vai ser molhado, e vai estar escuro. Saí do quarto trêmula. Meus colegas perceberam minha palidez e perguntaram se eu queria sair mais cedo. Recusei. Precisava continuar ali, entender quem era aquele homem. Comecei a pesquisar seu histórico clínico. Nenhum indício de transtornos psiquiátricos. Nenhuma anotação de comportamento agressivo ou psicótico. Apenas uma vida marcada por silêncios. Viúvo há 12 anos, sem filhos. Trabalhava como bibliotecário antes de se aposentar. Nenhum parente o visitava. Como alguém tão comum podia carregar algo tão incomum nos olhos? Por dias, me perguntei se aquilo tudo não era apenas o cansaço me pregando peças. Enfermeiros também sonham acordados quando o plantão se estende além do suportável. Mas com o passar das semanas, comecei a perceber que aquela frase, aquela data estava mudando a forma como eu olhava o mundo. Será que eu estava vivendo de forma segura? Ou apenas sobrevivendo? A cada dia 17 que passava no calendário, eu riscava o número com uma caneta vermelha. E a cada risco, meu coração apertava mais. A morte que ele previu poderia não ser física, mas emocional, espiritual, ou talvez simbólica. Tudo o que eu sabia é que depois daquela madrugada, eu jamais seria a mesma. E ele sabia disso. Ele viu antes de mim. A cada plantão que eu encarava, olhava no espelho e me perguntava: será que hoje é o dia em que tudo muda? Naquela madrugada abafada, o hospital inteiro parecia suspenso no tempo. Eu ainda estava com as palavras dele ecoando dentro da minha cabeça, e a imagem dos olhos dele cravados nos meus não me deixava em paz. Saí da enfermaria e fui direto para o posto de observação.
Sentei, respirei fundo e repassei mentalmente tudo o que tinha acontecido. Eu precisava de uma explicação racional. Alguma, qualquer uma, mas nada fazia sentido. Foi quando decidi voltar até o quarto dele. Abri a porta devagar, como se estivesse entrando num lugar sagrado. O Sr. Elias estava imóvel com os olhos entreabertos, como se ainda esperasse que eu retornasse. Caminhei até ele em silêncio. Por um momento, me senti uma criança de novo, diante de algo que não compreende, mas respeita profundamente. Sr. Elias. Sussurrei. O que o senhor quis dizer com aquilo? Ele virou a cabeça na minha direção e pela primeira vez, sua expressão não era de delírio, era de lucidez. Às vezes, ele começou com dificuldade, a gente só fala. O que já viu? O que o senhor viu? Insisti, tentando não demonstrar meu medo. Eu vi você, indo embora, com flores brancas na mão, gente chorando. Vi a data. Era 18 de outubro. Eu sei disso. Eu vi. Naquele momento, senti minha garganta fechar. 18 de outubro. Era o aniversário da morte da minha mãe. A data em que, anos atrás, ela havia partido num acidente de carro. Aquilo me paralisou. Ele não podia saber disso. Ninguém no hospital sabia. Era uma coisa que eu guardava só para mim. Meu luto. Minha dor mais íntima. Me afastei um passo, como se precisasse me proteger daquela profecia. Ele continuou me olhando, sereno. Não havia ódio, nem medo em seu rosto. Apenas uma espécie de pena. E talvez compaixão. Não é um castigo, filha. É só o tempo. Ele avisa, às vezes. Só para a gente se preparar. Voltei para o posto de enfermagem abalada. Eu queria acreditar que era delírio, que era só mais uma confusão mental comum em pacientes em estado terminal. Mas algo naquela conversa, na calma com que ele disse aquilo, me tocou de um jeito que nenhuma teoria médica conseguia alcançar. Pedi troca com outra colega e fui para a sala de descanso. Fechei a porta, sentei no chão e comecei a chorar. Pela primeira vez em anos, chorei por medo de morrer. Mas também chorei porque me senti profundamente vista, como se aquele homem tivesse atravessado minhas defesas e alcançado partes de mim, que nem eu mesma visitava mais. Nos dias que seguiram, evitei o quarto dele. Fugia pelos corredores como uma menina assustada, até que, numa noite de sexta-feira, o telefone do posto tocou. Era a unidade de terapia intensiva. O Sr. Elias havia piorado. Desci até lá em silêncio, já esperando o pior. Quando cheguei, ele estava em coma induzido. Seu rosto estava sereno, como se já tivesse partido por dentro. Fiquei ali por horas, ao lado da cama dele, sem dizer nada. Apenas olhando, tentando entender como alguém que mal me conhecia tinha conseguido me marcar tão profundamente. Antes de sair, toquei sua mão, já fria, e sussurrei, obrigada por me ver. No plantão seguinte, recebi a notícia de que ele havia morrido pouco depois que eu saí. Em silêncio, sem dor. O prontuário dizia que foi falência múltipla de órgãos. Mas para mim, ele simplesmente cumpriu seu tempo. Desde então, todo 18 de outubro tem outro peso. A cada ano que passa, eu acordo e me pergunto, será hoje? É um lembrete cruel, mas também é um presente, porque, no fundo, o que aquele homem me deu não foi uma sentença de morte, foi um alerta de vida, um chamado, uma segunda chance de fazer cada dia valer como se fosse o último. E, para ser honesta, eu precisava disso. Talvez a maior verdade que ele me entregou não esteja na data, mas na urgência de viver sabendo que temos um fim, porque é isso que nos torna humanos. E é isso que dá sentido a tudo. E mesmo que 18 de outubro venha e vá por muitos anos ainda, eu nunca mais serei a mesma enfermeira depois daquela noite. A partir daquela noite, o tempo deixou de ser algo abstrato para mim. Antes disso, ele passava como para todo mundo, rápido às vezes, lento em outras, mas sem muita importância. Depois daquele plantão, cada amanhecer passou a ter um peso diferente. Cada calendário grudado em parede branca de hospital virou uma contagem regressiva. Cada vez que eu escutava a frase "o tempo voa", sentia um arrepio gelado me atravessar por dentro. Eu tentava racionalizar, eu juro que tentava.
me forçava a lembrar que ele era apenas um senhor idoso, confuso, em delírio. Tantos outros já tinham dito coisas absurdas. Um achava que era soldado da Segunda Guerra, outro dizia que conversava com alienígenas. Mas nenhum deles nunca tinha cravado uma frase tão direta, olhando no fundo dos meus olhos, com aquela serenidade mórbida: você vai morrer no dia 7 de julho do ano que vem. Comecei a evitar falar sobre o assunto. Até com minha terapeuta, me sentia ridícula. Eu dizia: imagina, foi só uma impressão. Mas no fundo já sabia que aquele aviso tinha plantado raízes em mim. Toda vez que eu abria a ficha de um paciente com problemas neurológicos, tremia por dentro. Toda vez que via o nome daquele senhor em algum prontuário, minha garganta secava. Até mesmo cheguei a buscar artigos sobre premonições em pacientes com demência. Encontrei algumas histórias, relatos anônimos, mas nada científico o bastante para me acalmar. E o tempo passou. Chegamos em janeiro. Depois, março. A cada mês que virava, eu riscava no calendário como quem marca os dias de uma sentença. Eu parei de fazer planos para depois do ano seguinte. Não comprei o ingresso de um show que seria em agosto. Não aceitei o convite para ser madrinha do casamento da minha prima em setembro. Só pensava: e se ele estiver certo? No hospital, meu comportamento começou a mudar. Mesmo que de forma sutil. Eu sorria mais para os meus colegas, tentava deixar mensagens bonitas em bilhetes, ajudava os estagiários como se cada plantão fosse minha última chance de ensinar alguma coisa. Mas à noite era quando o peso real vinha. Deitava na cama e ficava encarando o teto, imaginando como seria meu último dia. Seria no hospital, um acidente de carro, um infarto. A cena se repetia em loop, meu corpo caindo no chão, os olhos vidrados e um relógio ao fundo marcando 7 de julho. Eu mesma já não sabia mais o que era imaginação e o que era pressentimento. Tentei mudar meu destino. Fiz check-ups médicos, parei de beber café, evitei dirigir muito, mas parecia inútil. A data não era uma ameaça, era uma promessa, como se alguém tivesse escrito com letras invisíveis e carimbado em minha pele. Então comecei a mudar. Outra coisa, a forma como eu via a vida. Sim, o medo me engoliu por muito tempo. Mas depois ele se transformou em algo que jamais imaginei. Gratidão. Eu comecei a agradecer por cada minuto. Comecei a viver como quem sabe que tem pouco tempo, mas que não quer desperdiçar nenhum segundo. E nesse meio tempo, algo estranho aconteceu. Alguns pacientes começaram a dizer que meu olhar tinha mudado. Outros diziam: você tem uma paz que acalma a gente. Uma senhorinha, depois de um curativo, segurou minha mão e disse: você não parece enfermeira, parece um anjo cansado. Eu ri, claro, mas guardei. Eu continuava acordando com medo, mas ia dormir com propósito. Ainda não sabia se ia viver além do 7 de julho, mas se aquele fosse mesmo meu último ano, eu queria que fosse o melhor de todos. Às vezes, não é sobre saber o dia da morte, é sobre lembrar que todos temos uma data. Pode não estar marcada em voz alta por um estranho num leito, mas ela existe, e a gente vive como se fosse eterno, até que algo ou alguém nos chacoalha para lembrar. O tempo é um presente, não uma garantia. E naquele momento, enquanto as folhas do calendário caíam, uma a uma, eu deixei de correr da morte, e comecei, pela primeira vez, a correr em direção à vida. O turno acabou naquela manhã como todos os outros, com um café amargo, olhares exaustos e um silêncio pesado pelo hospital. Mas dentro de mim, nada mais era igual. Eu fingia estar bem, sorria para os pacientes, anotava prontamente nas pranchetas, organizava medicamentos. Por fora, a mesma enfermeira de sempre. Por dentro, uma caixa trancada com algo que eu não sabia como processar. A frase dele, aquele olhar vazio, mas certeiro, e aquela data. A data em que ele disse que eu morreria. Nos dias que seguiram, tentei de tudo para ignorar. Procurei explicações racionais, delírios, confusões mentais, alucinações de um paciente à beira da morte. Talvez tivesse lido meu crachá, confundido com algum número, ou apenas repetido algo que ouviu em algum lugar.
mas a forma como ele disse aquilo, com uma calma quase profética, nunca saiu da minha mente. Na primeira semana, evitei marcar qualquer compromisso para aquele dia. Depois, passei a prestar mais atenção nos sinais do meu corpo. Qualquer dor no peito, qualquer tontura, me fazia entrar em pânico. A vida virou uma espécie de contagem regressiva silenciosa. A data se aproximava ano após ano, como um sussurro constante me lembrando, é real, e está chegando. Durante muito tempo, isso moldou minha rotina. Passei a ligar com mais frequência para meus pais. Comecei a escrever cartas para minha filha, cartas que guardei em um envelope com seu nome. Também gravei alguns vídeos, como se quisesse deixar minha presença registrada para o caso do que ele falou realmente acontecer. E quando percebi, aquela profecia ou o medo dela estava mudando não só meus hábitos, mas meu olhar sobre a vida. Comecei a notar coisas que antes eu ignorava. O som do riso de um paciente, o modo como o sol entrava pelas janelas do corredor, o carinho das senhorinhas que me chamavam de anjo. Comecei a agradecer pelos dias normais, pelos dias sem nada, pelos dias em que tudo o que aconteceu foi o simples fato de estar viva. Aquilo que antes me assustava, passou a me ensinar, e então, a data chegou. Na véspera, escrevi uma carta para minha filha dizendo que a amava mais do que tudo no mundo. Abracei meus pais demoradamente. Fui para o hospital, mesmo podendo folgar talvez por medo de ficar sozinha. No plantão, me ofereci para cuidar dos casos mais difíceis. Queria me sentir útil, caso aquela fosse realmente minha última noite. Mas à medida que as horas passavam, o medo foi se dissolvendo, e deu lugar a uma paz estranha. Se aquele fosse meu fim, pelo menos eu tinha amado. Eu tinha vivido. O relógio marcou meia-noite. Depois 1 hora, 2. Amanheceu, e eu ainda estava ali, respirando, inteira, viva. Não vou mentir, chorei. Chorei de alívio, de cansaço, de libertação. E, acima de tudo, de gratidão. Aquele dia me ensinou que mesmo que a gente não saiba quanto tempo tem ou talvez justamente por isso é que precisamos valorizar cada segundo. O que aquele paciente me disse foi uma maldição no começo, mas se transformou num presente. Um presente estranho, doloroso, mas poderoso, porque ele me obrigou a lembrar que a vida é urgente. E que viver é, no fim das contas, o que a gente faz enquanto espera ou desafia o inevitável. Hoje, muitos anos depois, ainda penso nele de vez em quando. Ainda lembro daquele olhar, daquela frase, mas não com medo. Agora, encaro com respeito, porque, mesmo sem saber, ele mudou o jeito como eu enxergo o mundo. Me fez entender que cada vida que passa por nós deixa algo. Uma lição, um susto, um amor, um medo. E às vezes, uma data. Mas o mais importante é o que fazemos. Até lá, porque viver, no fim, é sempre uma escolha mesmo quando a gente não sabe quanto tempo resta.